Bom dia, turminha! Hoje é sexta-feira, o sexto dia da semana, dia 10 de julho de 2020. E antes de iniciarmos a nossa aula, iremos fazer a correção da atividade de ontem, que foi em seu livro de Geografia, caderno 2, unidade 3, páginas 26. Então, coloca aí o seu livro na página 26 para que possamos dar início à correção da atividade de casa. Então, na página 26, nós temos a sexta questão para ser respondida. Nós temos aí as questões A, B e C, referente à sexta questão, que pede o seguinte: leia a seguir o depoimento de duas crianças e responda às questões. Então, a primeira criança diz que se chama Carla, que mora em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Na questão A, pergunta qual é o clima predominante na cidade onde Carla mora. Então, vejam que a Carla, ela diz que mora no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, ele fica localizado na região sul. E qual é o clima predominante na região sul? É o clima subtropical. Quem colocou o clima subtropical está de parabéns, você arrasou. A segunda criança diz que se chama Antônio e que mora em Tefé, no estado do Amazonas. O estado do Amazonas fica localizado na região norte do Brasil. E o clima predominante na região norte do Brasil é o clima equatorial, tá? Então, a resposta que responde a pergunta da letra B é clima equatorial. E a letra C questiona quais são as principais características desses dois tipos de climas. Então, o clima subtropical, ele caracteriza-se por chuvas bem distribuídas durante todo o ano e estações bem marcadas. E o clima equatorial apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano. A média fica em torno de 24 graus Celsius e 26 graus Celsius. É muito úmido devido à grande quantidade de chuvas durante a maior parte do ano. Vamos agora à nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje será na disciplina de matemática e faremos uma breve revisão dos conceitos estudados na unidade 5 do seu caderno 2. Vocês podem estar se questionando: revisão de novo, tia? Sim, revisão de novo, mas por quê? Porque a tia percebeu, de acordo com o envio das atividades, que tem algumas crianças que ainda sentem dificuldade em calcular a área do retângulo, em calcular o volume dos sólidos e também em encontrar o perímetro de figuras planas. Então, na aulinha de hoje, nós iremos fazer uma revisão sobre esses conceitos para que vocês não tenham mais dúvidas e arrasem nas próximas atividades. Então, vamos lá! O primeiro conceito que iremos relembrar na aulinha de hoje é como calcular a área de figuras planas. Nós vamos ter duas fórmulas. Nós vamos ter uma fórmula para calcular a área do retângulo e também iremos ter uma fórmula para calcular a área do quadrado. Então, prestem bastante atenção. Se na atividade de vocês vir um probleminha pedindo para você calcular a área, a fórmula que você irá utilizar vai ser: a área é igual a base multiplicado pela altura. Nós temos aqui, um retângulo. Esse ladinho aqui do retângulo, essa parte do retângulo, corresponde à base. E esse ladinho corresponde à altura. Então, quando você for encontrar a área, basta você realizar uma multiplicação. Você irá multiplicar a base vezes a altura. O valor que vai estar aqui multiplicado pelo valor que vai estar aqui. E daí você irá encontrar a área do retângulo. E para encontrar a área do quadrado, tia? Para encontrar a área do quadrado, você vai utilizar a seguinte fórmula. A área vai ser igual a lado vezes lado.
Por que, tia, lado vezes lado? Porque, ó, o quadrado, ele é formado por 4 lados exatamente iguais. Então, para encontrar a parte interna dele, para encontrar a área do quadrado, basta você multiplicar o valor de um lado pelo valor do outro. Então, suponhamos que o lado desse quadrado é 3. Então, todas as medidas de lado também vai ser 3. Isso porque eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, ó, para encontrar a área do quadrado, você vai utilizar a seguinte fórmula. A área vai ser igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que é o mesmo que lado vezes lado, tá? Então, temos aqui agora, ó, um exemplo para calcularmos a área deste retângulo, sendo que eu tenho na base do retângulo 5 metros de medida e na altura deste retângulo eu tenho 4 metros. Qual é a área deste retângulo? Eu posso fazer isso aqui mentalmente, porque é muito simples. Mas, para aquelas crianças que ainda sentem dificuldade, vamos ao passo a passo. Eu vou fazer o seguinte. A área vai ser igual a base multiplicado pela altura. Eu tenho que me lembrar da fórmula para poder resolver isso aí, tá? Então, agora eu vou substituir as letras pelos valores correspondentes. Logo, a área vai ser igual a quem é a base do meu retângulo. A base corresponde a 5 metros. Então, eu vou estar colocando 5 aqui, ó. E vou multiplicar este 5 pela altura. Quem é a altura? 4 metros. Então, eu vou estar colocando este 4 aqui, ó. Logo, eu tenho a área igual a 5 vezes de 4, que é o mesmo que 5 4 vezes. Então, a área vai ser igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não é 5 4 vezes? 5 mais 5 é 10, 10 mais 5 é 15 e 15 mais 5 é 20. Logo, 5 multiplicado por 4 é igual a 20. 20 o quê? Quem é a unidade de medida? Eu estou trabalhando com metros, ó. Então, ó, eu tenho aqui 2 unidades de medida. Então, ó, eu vou ter metro ao quadrado. Metro vezes metros dá igual a metro ao quadrado. Então, quem é a área desse retângulo? 20 metros quadrados. Foi difícil? Não. Basta você lembrar a fórmula. Qual é a fórmula para calcular o retângulo? A área é igual a base vezes a altura. E se eu quisesse o perímetro? Se eu quisesse a medida deste contorno, o que era que eu iria fazer? Para encontrar o perímetro de uma figura plana, basta somarmos todas as medidas do lado desta figura. Atenção! No perímetro, a gente soma todas as medidas correspondentes a todos os lados. Na área, a gente multiplica o valor da base pelo valor da altura. Então, ó, suponhamos que agora eu queira o perímetro. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todas as medidas dos lados do meu retângulo. Se aqui eu tenho 5 metros, é lógico e evidente que aqui também tem 5, porque ambos os lados possuem a mesma medida. Se aqui eu tenho 4 metros na minha altura, é claro que aqui eu também tenho 4 metros. Então, para encontrar o perímetro, eu vou somar todas as medidas correspondentes a todos os lados. Ó. 5 metros mais 4 mais 5 mais 4. Sendo que aqui também tem 4, né? Está implícito, mas eu sei que aqui também é 4. E agora eu realizo a soma de tudo isso aqui, ó. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 5 dá 14, 14 mais 4 dá igual a 18 metros. Então, o meu perímetro nesta situação aqui é 18 metros. Joinha? Eu sei que tem criança aí que já está craque, que já está ferinha neste assunto. E te está feliz e orgulhosa. Vejamos mais um exemplo. Quero calcular a área destes retângulos. Já dá para fazer mentalmente, gente. Então, vamos lá, ó.
Qual é a fórmula para calcular a área? A área é igual a base vezes a altura. Fazendo a substituição, temos quem é a base do meu retângulo? A base do meu retângulo corresponde a 7 centímetros. A unidade de medida agora, ó, é centímetros. Fiquem ligadinhos nisso também. 7 multiplicado pela altura, que equivale a 3 centímetros. Vou colocar o 3 aqui, ó. E agora eu faço o quê, tia? Agora tu multiplica. Então, vamos lá, ó. A área vai ser igual a 7 multiplicado por 3. 7 vezes de 3 é o mesmo que 7 mais 7 mais 7. Ou seja, 7 3 vezes, que vai dar igual a 21. 21. Quem é a minha unidade de medida? É o centímetro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Centímetros vezes centímetros, nós vamos ter centímetro ao quadrado. Você também tem que prestar atenção nisso, tá? Então, a área do meu primeiro retângulo aí da letra A é 21 centímetros quadrados. Você disse, tia, que dá para fazer isso mentalmente. Sim, basta você fazer, ó. 7 vezes 3 dá igual a 21. Então, a área deste retângulo é 21 centímetros quadrados. O mesmo vale para a letra B. Vamos lá. A área é igual a base vezes a altura. Quem é a base, turma? Não ouvi. Isso, a base é 10. Multiplicado por quem? Pela altura. Quem é a altura? 2 metros. A área vai ser igual a 10 vezes de 2, dá igual a 20. Metros vezes metros, dá igual a metro ao quadrado. Então, a minha área aí nessa situação vai ser igual a 20 metros quadrados. E para encontrar o perímetro, o que é que nós vamos fazer? É mais fácil ainda. Aqui eu tenho 7 centímetros e aqui eu tenho 3 centímetros. Basta somar todos esses valores que eu já encontro o perímetro. Agora, atenção, tá? Que eu vi que teve criança que acabou se confundindo na hora da atividade, que tinha lá para calcular o perímetro de um triângulo e acabou repetindo números sem ter. Exemplo, assim, ó. Tinha um triângulo lá assim, ó. Aqui a tia repetiu 3 porque a medida é igual, ó. Tia repetiu 7 porque esse lado tem a mesma medida desse. Aqui no triângulo não, tá? Aqui, nesse ladinho, ele tem uma medida, nesse aqui a medida já é diferente aqui também. Então, suponhamos que aqui tem 7, aqui tem 5 e aqui tem 3, tá? Eu não vou estar colocando números sem existir, não, tá? Eu fiz isso aqui no retângulo e posso fazer no quadrado, porque as medidas de lado são iguais. No triângulo, isso não vai acontecer. Se o triângulo tiver lados diferentes, eu não vou estar fazendo isso, ok? Então, aqui eu vou fazer, ó, 3 mais 7, que dá 10, mais 3, que dá 13, mais 7, que dá 20. Meu perímetro é 20. O mesmo aqui, ó. Eu vou ter 2 metros aqui, porque esse lado é igual a esse, eles têm a mesma medida. E aqui eu vou ter 10 metros. Para calcular o perímetro, o que é que eu faço, tia? Eu vou colocar aqui dentro mesmo, tá, turminha? Perímetro vai ser igual a 10 mais 2 mais 2 mais 10. Perímetro é igual a 10 mais 2, dá igual a 12. 12 mais 2 dá igual a 14. 14 mais 10 dá igual a 24. 24 metros é o meu perímetro. Ok, turminha? Joinha? Vamos agora relembrar a fórmula para calcular o volume do paralelepípedo, que é um sólido, e também o volume do cubo. Então, qual é a fórmula que eu devo utilizar? Lembrando que volume corresponde ao espaço ocupado por um corpo. Volume não é igual à área e tampouco igual ao perímetro, tá? Então, prestem atenção nisso aí. Quando pedir para calcular a área, a fórmula é uma. Quando pedir para calcular o volume, a fórmula já é outra. Fiquem ligadinhos nisso também. Então, para calcular o volume, qual vai ser a minha fórmula? O meu volume, ele vai ser igual ao comprimento do meu sólido multiplicado pela largura do meu sólido e pela altura
altura, ok? Volume, vou colocar aqui, ó, volume vai ser igual a comprimento multiplicado pela largura. A letra tá saindo um pouquinho. Multiplicado também pela altura, ok? A fórmula para descobrir o volume de um sólido geométrico é essa. Ou o volume é igual a aresta vezes aresta vezes aresta, tá? Aresta vezes aresta vezes aresta. Mas nós vamos utilizar essa aqui, comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, se eu quero encontrar o volume deste paralelepípedo, basta eu utilizar esta fórmula que eu encontro tranquilo. Vou fazer o seguinte, volume vai ser igual a... Nós vamos fazer como a área. Eu vou trocar as palavras pelos valores de medidas dela. Então, quem é o comprimento? Comprimento é igual a 3 centímetros. Multiplicado pela largura, que é 5, ó, o sinal agora é de vezes, multiplicado pela altura, que é 2, tá? E agora, ó, eu multiplico, tá? Teve criança que na atividade fez isso, ó. Isso não existe, ok, turma? Isso aqui não existe. Está errado, não façam isso. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar por vezes. Você vai fazer assim, ó. 3, você vai fazer uma associação. 3 vezes de 5 dá quanto? Dá 15. Você já não obteve a resposta dessa primeira multiplicação? Agora, você desce o sinal e multiplica pelo próximo número, ok? É isso que vocês devem fazer. 15 vezes 2 vai dar igual a 30. Então, volume vai ser igual a 30 centímetros cúbicos. Vejam que aqui agora, ó, quando a gente está trabalhando com volumes, eu vou estar colocando 3 em cima da unidade de medida. Por que isso, tia? Porque aqui eu tenho 3 dimensões, ok? Comprimento, largura, altura. Então, eu vou elevar ao cubo. Volume é igual a 30 centímetros cúbicos. Na área é quadrado e aqui no volume é cúbicos, ok? Vamos agora calcular a área deste cubo aqui. A área não, o volume. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Volume é igual a comprimento multiplicado pela largura, multiplicado também pela altura. Estão lembrados disso, não é? Então, vamos lá. Quem é o comprimento? 3. Quem é a largura? Também 3. E quem é a altura? 3 também. Agora, eu vou realizar a multiplicação disso aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Volume é igual a... Presta bastante atenção, ó. Olha a associação. 3 vezes de 3 dá 9. 9 vezes 3, que dá igual a 27. Então, o meu volume é igual a 27 centímetros. O que, turminha? Deixa eu ouvir bem alto. Isso mesmo, 27 centímetros cúbicos. Vocês são 10. Estão preparados para a atividade de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de revisar os conceitos que já foram estudados, tanto na disciplina de matemática como também nas outras disciplinas, para quando voltarmos com nossas aulinhas presenciais, você não sentir dificuldade. Um beijo grande. Fiquem ligadinhos na atividade que vai aparecer logo no final do vídeo. Arrasem na atividade. Não esqueçam de mandar o registro para a tia. E um bom final de semana. Tchau, tchau, garotada!